Letreiro, Ministério da Cultura e Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, apresentam Logo Animada, Meu Primeiro Filme, 15ª edição, Ribeirão Preto, São Paulo. Letreiro em fundo branco, filme experimental criado e realizado pelos alunos. Letreiro branco sobre fundo preto, Bastidores, Ribeirão Preto, 2024. A tela clareia e revela uma cena do curta O Último Emprego. Eu acompanhava o meu primeiro filme. Não é que um dia eu abro o Instagram e tem lá a chamada, né? Gilberto Silva. E fiz inscrição. Tudo começa mesmo nas aulas de roteiro, né? A gente traz um projeto, a gente coloca na mesa e o grupo começa a discutir. E no fim ficou uma gravação muito legal. A história ficou legal. Cenas dos bastidores. Tem uma cena que a gente precisava contracenar com um espelho. Ficava 2 pessoas segurando o espelho, depois uma, né? E a câmera não podia pegar essa pessoa. Então ficou esquisito, mas ficou bom. A gente olhando a cena ali, não vê essa pessoa, vê só o espelho. Tem umas cenas externas também, que a gente precisou gravar um objeto caindo, só que o objeto não aparece. Então, nós tivemos a companheira, a amiga Cris, e ela precisou subir numa escada. Foi assim, deu medo na gente, porque via ela lá em cima, e ao mesmo tempo a gente via o esforço, né, da equipe de querer fazer tudo certo. Muito legal isso. Ação. Ator veste branco está sério. Eu sou o Sr. Oliveira. Espero que o trânsito do além não tenha sido um problema para você. Um ator está de frente para o outro. O de branco está pensativo e coça o olho. Ixi. Só um aquecimento. Vamos lá, rapidão. O ator de camisa vinho dá um pequeno salto lateral para longe da porta. Acho que isso aqui vai ser interessante. Ai, desculpa. Eu perdi. Volta. Cenas do curta Flight Eu 316. tô aqui para falar sobre o Flight 316, que foi um filme proposto e dirigido pela Cris. Então é um filme que fala sobre o transtorno de bipolaridade e ele vai pegar os 2 pontos da bipolaridade no seu extremo, quando ela tá muito depressiva e quando ela tá muito maníaca. Bárbara Caroni. Toda a direção de arte, a produção foi pensada para quando ela tá maníaca e para quando ela tá depressiva. Em todas as cenas, tem alguns objetos que estão ligados à mente do bipolar. Então, tem sempre objetos que vão passar por mais de uma cena e objetos que fazem sentido estar ali naquele momento. O filme ele trabalha muito com easter eggs. Então, em todas as cenas vai ter um easter egg ali vinculado à bipolaridade, à mente daquela pessoa que está sofrendo pelo transtorno. Então, e teve uma cena que pra gente foi muito desafiadora. Porque a gente estava gravando dentro de um banheiro que já era pequeno, e aí a gente estava trabalhando com um espelho, mas tinha um outro espelho no fundo. E não tem como gravar com o espelho no fundo, porque senão ia aparecer quem estava ali na câmera. Então a gente teve que pegar um varão de cortina, colocar uma toalha, ficar um de cada lado segurando, e aquele calor, e o banheiro. E aí, depois de muito tempo, a gente conseguiu gravar a cena. Foi um desafio muito grande, porque a gente usou muitos espelhos nas cenas. Então, sempre era um problema ali o reflexo. E a gente teve que lidar muito com isso. Teve uma cena específica que a gente grava com espelho. A gente teve que quebrar o espelho antes, trazer o espelho quebrado já. E foi uma cena muito desafiadora por isso, para não pegar os reflexos ali dentro. Então, a colaboração em si dentro do curta também foi fundamental. Até mesmo das atrizes, elas tiveram um entrosamento muito legal. E ambas tiveram cenas muito pesadas, assim, que exigiram muito delas também. Cenas do curta Flight 316. Do fundo. Vocês também, né, meninas? Deu certo? Deu certo. Abaixa a cabeça. Vai. Tá gravando qual, ó? Tomada 2. Tomada 2 agora. Mas é 8 ou 9? 8. 9. Aí, 9. A 8 vem depois. Marcado 8. Então muda pra mim na claquete, fazendo favor. Mudou. Aí no anterior, põe a observação no boletim que, na verdade, o 8 é o 9. Ó, põe a observação no boletim que em vez de 8 é o 9.
Cena do curta, O Bipador de Beijo. Então, o Bipador de Beijos, ele nasceu como uma peça de teatro. Bárbara Carone. Só que são 5 minutos de curta, né? Então é uma história toda longa pra se colocar ali. Foi onde surgiu o primeiro desafio, como fazer essa adaptação. Falando assim de gravação, o segundo desafio que surgiu depois da adaptação foi que eu queria fazer um plano sequência. A princípio eu queria que a primeira parte do filme ali fosse gravada em plano sequência e a segunda tivesse alguns cortes. Então a gente começou a gravar, acho que aconteceu umas 5 ou 6 gravações ali até a gente conseguir mesmo fazer o plano sequência, mas foi muito legal. A última cena eu queria muito gravar num campo aberto onde tivesse ali uma comunidade fora da cidade onde o bipador funcionava, então uma comunidade sem internet. Não tinha figurante suficiente para fazer uma grande comunidade. O que a gente fez? Pegou as tias que tinham participado da primeira cena já dentro do velório. E além das tias, a gente ainda teve que diminuir um pouco a nossa equipe e colocar a galera para fazer figuração ali. Senão ia ficar perdido mesmo toda a cena. Então a gente trouxe uma galera da equipe também. Então é muito interessante como o cinema proporciona isso. A gente conseguiu colocar as mesmas pessoas em situações totalmente diferentes para complementar ali o que precisava. Casal no campo. Você vai ficar? Sim. É engraçado como a liberdade sempre esteve perto. E eu esqueci a fala, desculpa, vai ter que começar de novo. Nossa, tá da hora. Tenta debruçar um pouquinho no ombro dele, vê se dá. Dentro do carro, o cabelo da atriz tapa a cena. Cena do curta, Não Estamos Vivendo no Mesmo Eu Mundo. aprendi muita coisa. Eu tô fazendo pós em cinema, então parece que clareou muita coisa pra mim. Pra ser sincera, eu acho que eu aprendi mais nessa oficina do que na própria pós. Kétila Maria. Essa ideia veio... Eu já tinha uma ideia ali meio que congelada, mas eu não tinha trabalhado, né, nessa história. Eu lembro que o Rogério comentou na aula que poderia acontecer, assim, às vezes poderia não sair conforme planejado. Podia acontecer alguma coisa no dia e tal. E aconteceu, né? Começou a chover e a gente ia ter gravações lá fora. Tem a questão também da caracterização, né, do alienígena. A gente tinha pensado até na máscara, né, talvez de comprar uma máscara. Mas aí a gente resolveu ir pelo caminho da maquiagem. Como é que a gente fez esse processo, né? Nós colocamos algodão, né, na cabeça dela, porque a gente queria dar aquela forma, né, do alienígena. A gente, com algodão, a gente fechou, né, com papel em sulfilme, depois a gente foi lá e passou látex, e depois a gente entrou com a tinta, né, com aquela tinta artística. Tem também a parte da escada, né, que é a cena que o personagem principal, né, o João, ele vai ver a nave, né, indo embora. Então, como gravaria aquela cena, né? Então, foi o Sérgio, né, que cuidou dessa parte da câmera. Então, ele subiu na escada, fez aquela gravação para dar aquela impressão de que o João estava vendo a nave saindo. Então, é muito legal essas possibilidades que tem, né, para você poder gravar uma cena, que com pouco dá para fazer algo legal. O pessoal lá do grupo, né, da turma, teve a ideia de uma cena que acontece na cozinha, é o momento em que o João vê o alienígena. Aí a gente teve a ideia, né, de colocar a câmera dentro do micro-ondas, que aí no caso o João iria lá, abrir a porta do micro-ondas, aí a câmera tava lá dentro, aí dava pra você perceber o alienígena se levantando atrás dele. Uma coisa ali interessante é que não tinha como a gente controlar, né, se tava ficando bom a gravação. Então, assim que a gente acabava a gravação, a gente tinha que olhar e ver se ficou legal. Então, era meio que a gente colocar ali e torcer pra dar certo, pra falar, não, tomara que tenha dado certo dessa vez. Mas valeu muito a pena, assim, por mais que é cansativo, né? A gente ficou o dia inteiro gravando, no final do dia, eu sei que todo mundo ali bate aquele alívio de, nossa, valeu a pena, sabe? Aquela satisfação. Porque é um trabalho muito gostoso, é um processo muito gostoso de se fazer. Ela sorri e balança a cabeça. Isso é uma loucura! Você tá me dizendo que tinha um alien aqui. Ai, eu falei alien. Vou falar de novo. Você já tá indo embora? A gente tem como... faltou a fala. Ator segura uma pasta e faz joia para a câmera. Em frente ao espelho, a atriz passa batom e pisca para a câmera. Equipe filma na rua. Atriz caracterizada de ET e mais 2 pessoas da equipe posam para a câmera. Diretor instrui a cinegrafista enquanto ela filma através de uma janela. A
equipe está reunida e todos olham atentamente para o visor da câmera. A atriz que faz o ET está sentada e sorri enquanto mexe no celular. O cinegrafista filma a atriz entrando em um cômodo da casa. Visão lateral da equipe com claquete, câmera e microfone direcional em mãos. Parte da equipe está encostada na parede enquanto o diretor fala. Letreiro, a 15ª oficina e mostra de cinema Meu Primeiro Filme foi realizada em Ribeirão Preto entre outubro e dezembro de 2024. Sobre fundo branco, as logomarcas dos apoiadores, produtores e realizadores. Film Commission, Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto, Cine 7, Cult SP, Governo do Estado de São Paulo, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução.